Você sabe se você precisa fazer a declaração de IR agora em 2024? Bem, o leão quer saber e você precisa conhecer as regras válidas para esse ano. Também já temos os prazos de entrega da declaração e, principalmente, a nova faixa de isenção de IR. Pois é, meus amigos, a tabela de IR foi corrigida. Não do jeito que esperávamos, mas foi corrigida. E antes de falar sobre os prazos de entrega da declaração do IR em 2024, eu gostaria de pedir, se caso você gostou do conteúdo, dê o seu like ou, se não for inscrito, inscreva-se no canal. A entrega da declaração será do dia 15 de março a 31 de maio de 2024, ou seja, temos aí 2 meses e meio entre a preparação da documentação, preenchimento da declaração e o envio para a Receita Federal. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, quem deve declarar o IR? Agora, em 2024, atualizado as regrinhas, eu vou colocar uma a uma. A primeira, recebeu rendimentos tributáveis superior à soma de R$ 28.559,70 no ano de 2023, isso corresponde a cerca de R$ 2.380 por mês. Então, se você diz, sim, eu recebi esse montante em rendimentos tributáveis, eu devo declarar o imposto de renda. Mas afinal, o que eu considero rendimentos tributáveis? Vamos lá, vou dar vários exemplos aqui. Por exemplo, trabalha na empresa CLT, então eu tenho lá o salário acumulado ali do ano inteiro, eu vou pegar o informe que a empresa me fornece e vai me dizer ali no informe o valor de rendimentos tributáveis. Inclui ali férias, eu tenho também comissões, prolabore, gratificações. Então, se você tem ali uma casa, um apartamento alugado, um imóvel alugado, o pagamento dos aluguéis entra como rendimento tributável. Então, recebimento de aluguel. Se a pessoa tem ali uma ou mais aposentadorias da Previdência Social, pensões. Então, esses valores recebidos devem ser alocados no campo rendimento tributável e a soma ultrapassando os R$ 28.559,70, pronto, você tem que declarar, você está obrigado a declarar. E olha, esse tema, essa pergunta é o que mais dá a malha fina, porque as pessoas muitas vezes não têm essa ciência do que é o rendimento tributável e não declara. E o fato de não declarar aumenta em muito a probabilidade de cair na malha fina. E a segunda questão que precisa ser respondida é rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte. A soma é maior que 40 mil no ano? Se for, não tem jeito, tem que declarar. Mais uma vez, o que é o rendimento não tributável ou o rendimento isento? Também tenho aqui vários exemplos. Rendimento de aplicação financeiras isentas, por exemplo, LCI e LCA, ou caderneta de poupança. Também rendimentos de FIIs, que é Fundos de Investimentos Imobiliários, rendimentos de dividendos, inclusive os distribuídos por empresas, como o MEI, também rendimentos de PLR, FGTS, recebimentos de heranças, doações, bolsa de estudos, indenização por rescisão de contrato de trabalho, pensão alimentícia, esse antes era na pergunta 1, considerado rendimento tributável, e a partir desse ano ele foi alterado e é considerado como rendimento isento. O seguro-desemprego, enfim, esses rendimentos que são ditos como rendimentos isentos, dificilmente você vai ter um deles que ultrapasse os 40 mil. Então, eu não recebi 40 mil dividendos, mas eu posso ter uma parcela em dividendos, uma parcela ali do meu PLR, uma parcela de investimento em LCI, LCA. Então, esses rendimentos somados, se ultrapassa 40 mil no ano, de cara eu tenho que declarar o imposto de renda.
A próxima questão é quando o declarante ou qualquer um de seus dependentes, quem obteve em qualquer mês ganho de capital, ou seja, lucro na alienação, fazendo uma transferência de propriedade de um bem ou direito, sujeito à incidência de impostos. Exemplificando, a venda de um veículo com ganho de capital, ou seja, a venda do carro com um valor maior do que o pago na compra. Essa questão é uma que gera muita dúvida. Trata-se de quem operou em bolsa de valores, também de mercadorias de futuros. Ficam então obrigados apenas quem, no ano calendário, então no ano de 2023, realizou somatório de vendas. Então são todas aquelas vendas, não compras. Você tem que, logicamente, ter comprado para vender, mas se somente comprou, você está ali acumulando, não é esse o caso. Você tem que ter realizado vendas. E também, na outra ponta da linha, que é a segunda questão, a segunda hipótese, é nas operações que incidiu o pagamento de impostos. Exemplificando, a alienação de ações cuja soma seja superior a 40 mil. Então, o somatório de vendas, que é o primeiro exemplo que eu dei, ele tem que ser superior a 40 mil reais no ano. Ah, mas eu tive prejuízo na venda, então eu vendi lá ações da Petrobras, ações da Vale e passou de 40 mil juntando tudo, mas eu tive prejuízo. Bom, passou de 40 mil, você está sujeito à declaração de imposto. A segunda questão desses 40 mil. Eu tenho a isenção de ações até 20 mil por mês. Então, se eu vender 18 mil em janeiro, 18 mil em fevereiro e assim por diante, eu tenho isenção. Ok, você tem a isenção do imposto no mês, mas a somatória passou dos 40 mil no ano, você tem que fazer a declaração. E a segunda possibilidade ainda em Bolsa de Valores é justamente isso. Comprou e vendeu ações, ETFs, BDRs, opções, índices, dólares, que é bolsa de futuros, teve lucro, automaticamente você é obrigado a pagar a DARF. Acima de R$10 de imposto, você tem que emitir uma DARF e fazer o pagamento. Nesse caso, você já se torna obrigado a fazer a declaração. Essa é uma questão mais específica, é de quem tem isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de um imóvel residencial, seguido da aquisição de outro imóvel residencial em até 180 dias, 6 meses. Exemplificando, tem que ser considerado o preço de compra do imóvel, e contados da celebração do contrato de venda, a nova compra deve ter ocorrido em 2023, no mesmo ano. Essa questão trata-se da posse ou propriedade de bens ou direitos, que a soma desses valores, no final de 2023, se for superior a 300 mil, deve ser declarado. Exemplificando, você tem em sua posse imóveis, inclusive terra nua, veículos, embarcações, joias, dinheiros, criptoativos, investimentos, contabilize todos eles, claro, lançando na declaração, ele vai ser alocado no lugar correto. Essa soma, passados 300 mil, obrigatoriedade de declaração. Aqui é um pouco mais específico, trata-se de atividade rural. Obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 ou que pretenda compensar no ano calendário de 2023 ou posteriores prejuízos de ano calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2023, nesse caso, precisa declarar. Exemplificando, um produtor rural que teve prejuízo, por exemplo, de 40 mil em 23, decorrente de seca, geada ou outro fenômeno, ele pode declarar este valor de prejuízo para obter uma redução de valor de imposto a ser pago ou até conseguir uma isenção de IR, por exemplo. Essa questão é bem específica. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2023 e ainda se encontra nessa situação,
em 31 de dezembro de 23. Nesse caso, está obrigado a fazer a declaração. Exemplificando, se entregou no ano anterior o comunicado de saída definitiva e você retornou ao Brasil, sendo agora seu domicílio fiscal em 31 de 12 de 23. Sabe um ponto importantíssimo da declaração de IR? É a preparação dos documentos. Isso deve ser feito antes do início do período da entrega da declaração. Um dos principais é o informe de rendimentos. Esse, por exemplo, é o da empresa ou do trabalho que eles fornecem mais ou menos até fevereiro. Mas tem os informes de bancos também, que você geralmente recebe por e-mail, mas hoje em dia, pelo aplicativo ou site, você consegue facilmente. Além disso, temos muitas vezes as corretoras, onde temos os nossos investimentos, da mesma forma por e-mail, aplicativos ou sites. Além dos informes de rendimentos, você tem que se preocupar com os informes de pagamentos. Por exemplo, convênio médico. Você fez ali pagamentos mensais e você pode também retirar no site ou num aplicativo o informe de pagamentos do ano todo. Além disso, tem o informe de pagamentos com despesa de escolas. E também, por exemplo, o informe de pagamentos de dentista, que você fez ali uma série de pagamentos mensais e ele pode te fornecer um informe de pagamentos. E hoje em dia você tem um ponto-chave, que é a declaração pré-preenchida. Se não tem, ou se você não segue esse caminho, utilize a declaração anterior. Se for a primeira vez, não tem jeito, tem que reunir todos os documentos, inclusive os documentos pessoais. E nesse caso, você tem que reunir também as informações dos seus bens, como carro, motos, imóveis. E no caso dos investimentos, aqui é um ponto vital. Hoje em dia, muita gente faz investimentos por conta própria, na bolsa de valores, por exemplo. Mas é vital, importantíssimo você ter um controle disso. Hoje em dia tem aplicativos de controle ou planilhas de ações, porque o fato de você comprar, vender, receber dividendos, isso tudo tem que ter uma organização para te facilitar no momento de declarar isso para a Receita Federal. E aqui, conforme dito no início, eu vou dar uma rápida repassada na parte da tabela de imposto de renda. Desde 2015 a tabela não é atualizada. A faixa mínima atual, em 2023, foi R$ 1.903,98. Isso se permaneceu até abril de 23. Segundo o Sindifisco Nacional, a defasagem acumulada, um período sem correção, chega a 148,1%. A diferença, como a gente sabe, penaliza principalmente aqueles contribuintes de mais baixa renda. Estariam aí na faixa de isenção. A correção da tabela de IR busca um estado de maior justiça fiscal, evitando o aumento dessa regressividade da nossa tributação. Isso é um induto das desigualdades sociais, ou seja, sem a correção, cada vez mais trabalhador ganhando ali um pouco mais que salário mínimo já começa a entrar na tabela regressiva de imposto de renda. A tabela de 2023 ela tem, então, até abril de 23, a isenção de R$ 1.903,98. Aqui um fato curioso, 33 milhões e meio de contribuintes entregaram a declaração em 2022, porém, o ano de 2023 já foi entregue 39 milhões. Isso quer dizer que teve um aumento considerável. Em 2024, eles preveem muito mais de 40 milhões de contribuintes. E a tabela regressiva, que esses contribuintes se encaixam, começa então isenção em 1903,98 e a primeira faixa, com 7,5%, vai até 2.826,65. Até 3.751,05 incide 15% de IR. Depois,
até 4.664,68 incide 22,5%. E acima desse valor incide o máximo, que é 27,5%. Bom, essa é a tabela até abril de 23. Como eu disse, o governo ele fez uma correção na tabela de imposto de renda. Porém, inicialmente, ele corrigiu somente o valor de isenção. Então, esse valor, que era R$ 1.903,98, passou então para 2.640, ou seja, 2 salários mínimos de 2023. Só essa alteração já beneficia mais de 13 milhões de contribuintes, que acaba mantendo esses contribuintes dentro da faixa de isenção. Depois, eu tenho a tabela já incluída o valor de isenção, porém, a faixa de 7,5 não se altera, a de 15 também não se altera, a de 22,5 também permanece, os 4.664,68, e acima disso, 27,5%. Ali eu coloquei o detalhe porque a isenção 2.640. Na verdade, a partir de maio de 23, já foi alterado o valor para 2.112, mas também foi dado um desconto de R$ 528. Isso somado, a faixa de isenção fica atualizada com 2.640. Esperamos que o nosso governo faça a correção em todos os patamares da tabela, nada mais justo. E aí sim, estaríamos buscando um estado de maior justiça fiscal. Pessoal, é isso. Muito obrigado por enquanto. Lembrem-se do like e também, quem não for inscrito, inscreva-se no canal. Até o próximo.